Dentro da literatura, há várias obras que a gente conhece a história, seja por filmes ou ouvir alguém falar, e elas são tão comuns que a gente tem certeza que conhece ela de cor, mas na verdade a gente nunca leu o livro. E o livro dessas histórias são a obra principal, a obra original que a gente deveria conhecer, mas que infelizmente por muitas vezes a gente não conhece. E uma dessas obras é o Frankenstein, um clássico do terror e do suspense, e que a qualquer pessoa que você pergunte se conhece a história, com certeza vai dizer que conhece o monstro do Frankenstein e pode descrever até como ele é, o que também é errado, porque o que a mídia acabou empurrando pra gente é aquele monstro que é esverdeado com os pinos na cabeça e tal. A começar que o erro principal já começa enquanto a gente acha que o nome do monstro é Frankenstein, sendo que Frankenstein é o nome do doutor, o Victor Frankenstein, que é o cara que meio que inventa o monstro. O monstro, na verdade, ele é chamado várias vezes como monstro, ou demônio, ou desgraçado, algumas coisas assim, então não muito amigáveis. E isso se dá ao arrependimento que o Victor, o próprio Frankenstein, tem em ter criado essa criatura. O que a gente vê em relação à mídia, à cultura pop, é a criação do monstro como uma comemoração. Até nos filmes clássicos mesmo a gente vê a hora que o Victor consegue dar vida ao monstro e ele comemora. Sendo que na obra original ele não comemora, ele se arrepende. Assim que o monstro começa a ter vida, ele começa a perceber o erro que ele fez ali. E outra coisa interessante é que o monstro não é aquele monstro verde com espinhos na cabeça. O monstro da literatura, ele tem uma cor meio amarelada, uma coisa meio cadavérica. E em até certos trechos ele conta que dá pra ver suas veias entre a pele. O que faz mais sentido, já que durante a história a gente entende que o Victor, ele coleta várias partes de corpos já mortos do cemitério e tenta montar sua criatura. Então faz mais sentido ele ter essa pele amarelada e cadavérica. E no livro, quem conta a história é o próprio Victor. Na verdade é um pouco mais complicado do que isso. Quem escreve todo o texto é um navegante chamado Alton, e ele está em uma missão tentando atravessar algumas geleiras, e no meio dessa missão ele acaba encontrando o Victor Frankenstein e resgata ele no meio do gelo. E a partir daí o Victor começa a contar a história da vida dele, que através das cartas do Alton vai contando para sua irmã. Então toda a história é contada através desse sistema de cartas. Pode ser até complexo se a gente pensar que o Victor está contando toda a história para o Alton e esse por sua vez está contando a história para sua irmã. Fica até mais complexo ainda se a gente pensar que tem uma passagem da história que o Victor ele se encontra novamente com o monstro e o monstro começa a contar o que ele viveu. Então aqui temos o monstro, ou o demônio, como você preferir, contando sua história para o Victor, que por sua vez está contando a sua história para o Alton, que está contando a história para a irmã. Parece até meio complexo, mas só que se você ler, você vê que é tão bem escrito que não fica confuso, você consegue acompanhar facilmente toda a história. E a história do Victor é basicamente um garoto que começa a se interessar muito pela ciência. Ele é tão apaixonado que ele fica por essa arte, ele acaba se entregando demais a ela e tem a ideia de querer trazer os mortos à vida e tudo. E com isso ele começa a ter essa experiência de começar a pegar pedaços de mortos no cemitério, juntar e construir seu próprio ser humano. E ele consegue se desenvolver tanto nessa ciência que ele consegue de fato trazer o monstro à vida. Só que fica bem claro no livro que enquanto ele estava lá morto, apenas construído, mas sem conseguir ter uma centelha de vida, parecia ser o projeto da vida do Victor e tal, mas a partir do momento que ele começa a abrir os olhos e se movimentar, o Victor começa a se arrepender no mesma hora do que ele tinha feito e vê que ele criou um monstro. A partir daí começa o que, ao contrário dos filmes, onde ele comemora que conseguiu dar vida ao monstro, ele se arrepende e fica com medo daquela criatura e foge. Quando ele foge, o próprio monstro ele foge do laboratório também. E aí meio que ele se desencontra, porque ele não sabe onde o monstro está e o que, é que o monstro pode estar fazendo, mas ele imagina que como o monstro é um demônio, na cabeça dele, ele está causando certos crimes por aí. Então ele meio que se sente culpado por ter criado um demônio e ter solto ele por aí. Acontece que o contraste todo é que o monstro do livro, o que deveria ser o monstro, o demônio e tal, que todo mundo fala tão mal, ele talvez seja a vítima de tudo isso aqui. E a gente começa a se perguntar se o monstro na verdade não seria o Victor. Porque a partir do momento que o monstro, que não tem nome, eu acho interessante que em hora nenhuma ele é batizado, é sempre chamado de monstro, demônio, desgraçado. A partir do momento que esse monstro ele começa a ter vida, ele só quer ter aproximação com as pessoas, ele quer fazer parte daquele ambiente.
Só que todo mundo rejeita ele pela aparência grotesca que ele tem. Então, ele passa toda a história, toda a trama fugindo das pessoas que são as pessoas que ele queria fazer parte da sociedade. E aí a gente começa a refletir, será que ele realmente é um monstro, já que em sua natureza ele nunca quis fazer mal a ninguém, ele só queria se aproximar das pessoas. E as pessoas é que rejeitam ele apenas pela aparência. E sendo rejeitado, ele tem que sobreviver sozinho. A parte positiva para ele é que o próprio Victor construiu ele de uma forma muito resistente. Ele é uma pessoa muito alta, tem cerca de 3 metros, e resiste muito ao frio e ao calor, então ele pode passar por vários lugares que um ser humano comum não aguentaria e aguentar tranquilamente. Em certa parte ele começa a ir atrás do Victor, porque ele tem o Victor como criador. Então é aquele encontro de criador e criatura e tal, sendo que o próprio Victor rejeita ele. O Victor deixa bem claro que a criação desse mundo é um erro. E aí tem toda aquela questão de você brincar de ser Deus, de você querer dar vida a alguma coisa, assim, ter esse direito. E agora você pensa que deveria matar aquela coisa. Então é como se a vida do monstro pertencesse ao próprio Victor, que deu a vida e agora está querendo tirar, porque como ele é um monstro, um demônio e tal, ele tem que ser assassinado. Acontece que o monstro ele começa a matar algumas pessoas, até pela revolta e a raiva que ele tem, começa a nutrir pelos seres humanos, e de certa forma ele escolhe suas vítimas sendo como pessoas que têm alguma ligação com o próprio Victor. É interessante você também que um dos desejos que o monstro tem é pedir ao seu criador que fizesse um semelhante a ele. Ele quer ter pelo menos uma fêmea de sua espécie para não viver sozinho pro resto da vida. E aí o Victor começa a pensar de uma outra forma. Não seria apenas uma companheira para esse monstro, seria alguém que estaria com ele, assassinando as pessoas, fazendo crueldades e tudo mais. Então outra coisa que aborda muito é esse pessimismo do Victor. Parece que ele sempre pensa as coisas da pior forma possível. E é tudo baseado justamente nessa forma grotesca que o monstro tem. O que ele julga para achar que o monstro seja a pior pessoa do mundo é justamente sua aparência. E com várias coisas que vão acontecer na história, acaba meio que começando uma disputa de caça, que o Victor, mesmo sendo extremamente inferior ao monstro, tanto fisicamente quanto intelectualmente, ele tenta caçar o monstro a todo custo, querendo matá-lo, até por uma vingança. E eu digo intelectualmente porque, apesar do Victor ser muito inteligente, ser uma pessoa que conseguiu levar adiante essa experiência de dar vida a corpos mortos, o monstro ele é extremamente desenvolvido. Ele, quando recebe sua vida, é como se ele tivesse vindo ao mundo do zero, como se fosse um recém-nascido. Então ele não sabe falar nem compreender as pessoas. E é dito em certo trecho que eles passam mais ou menos 3 anos separados. E nesses 3 anos, só observando outras pessoas, ele consegue aprender a falar e a compreender o que aquelas palavras querem dizer. Além disso, ele consegue ter capacidade de ler livros e absorver todo aquele conteúdo. Fora que durante as conversas ele se expressa muito bem. É uma coisa que você percebe que não é para qualquer personagem se expressar daquela forma. Então, em tão pouco tempo, ele consegue fazer tudo isso. Essa questão de expressão, talvez o livro se torne um pouco meio chato para algumas pessoas, porque a forma que ela é escrita é até um pouco poética. Não que seja exatamente chato, mas pode ser meio complicado para algumas pessoas. Apesar que quando você começa a pegar o ritmo, você nem se importa com isso, mas a questão desse modo de leitura meio poético, eu acho que é bem fluida, porque ele torna até a obra mais bonita. E uma coisa que eu fico pensando em relação a origem do monstro é como hoje em dia isso pode ser tão banal, com várias histórias que acontecem, mas e se pensar que isso foi escrito em 1931, mais ou menos, você ter a ideia de uma pessoa invadindo cemitérios e pegando partes de corpos para montar uma criatura, isso realmente é algo que talvez seja muito assustador. Eu fico imaginando naquela época como é que teria sido recebido uma obra como essa. Eu acho que por isso que ela se tornou uma das principais obras de terror. Apesar que eu, pessoalmente, também classificaria ela como uma obra de drama. Porque com toda essa questão de aceitação e a forma grotesca do monstro e ele não ser aceito por ninguém e tudo que ele passa, realmente a carga dramática da obra é tão grande quanto a parte de terror. E eu acho que todo mundo já sabe que a construção da criação de Frankenstein foi através de meio que, vamos dizer assim, uma aposta entre a Mary Shelley, que é a criadora, o Lord Byron e o esposo dela, que tinham viajado para o campo e decidiram cada um criar um conto. Era uma época que eles estavam lendo muito contos de fantasma e decidiram escrever cada um seu conto de fantasma e ver qual era o melhor. Passado alguns dias, sem a Mary conseguir ter uma ideia, ela teve essa ideia do Frankenstein. E como se tornou o melhor entre os 3, ela acabou desenvolvendo e criou um livro inteiro. O ponto mais interessante disso é que o Lord Byron
ele já era um escritor reconhecido. O marido da Mary também era um escritor muito reconhecido, e ela só tem 19 anos. Então, se a gente comparar as 3 pessoas que tinham lá a idade que ela tinha e ainda ser mulher em uma época como aquela, eu acho que é uma obra muito importante, até pela questão do feminismo e tudo mais. E eu acho que deveria merecer ser lido, apesar que todo mundo acha que conhece a história, mas se você lê de fato o Frankenstein, você vê que tudo aquilo que passa em filmes ou desenhos ou qualquer outra mídia que a gente consiga ter acesso ao personagem é totalmente diferente do livro. Na verdade, não há nada no livro que seja igual aos filmes que são produzidos. E como eu disse, vai desde a cor do personagem, com a aceitação do Victor, que no filme ele comemora e aqui ele rejeita, até o nome do personagem, que o Victor, que é o Frankenstein. Na verdade, a família dele é Frankenstein. Frankenstein é o sobrenome da família que existe realmente. A Mary Shelley, ela conheceu a família Frankenstein e meio que usou esse sobrenome como o sobrenome da família principal. E várias outras coisas que no filme acontece não tem no livro. E, na verdade, nada que tem no livro acho que acontece no filme. É como se fossem 2 obras totalmente diferentes, distintas. Se você assistir o filme, você está assistindo outra coisa completamente diferente. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso sempre foi Iluminado, mas a obra de Frankenstein é muito maior em relação a diferenças se comparado com o Iluminado. Então, se você só conhece Frankenstein pelos filmes ou por desenhos ou qualquer forma que a mídia tenha empurrado, você só conhece o Frankenstein da cultura pop em geral, eu acho que é muito válido você tentar pegar o livro e conhecer a história original. E com certeza você não vai se arrepender, porque ele não é um clássico à toa.